Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pod Supremo, um podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento e motivação. Se isso faz sentido para você, siga esse canal para que vocês possam cada vez mais a terem um conteúdo relevante na sua vida. Hoje, neste episódio, estou com Carolina Nascimento. Carolina Nascimento tem a formação em psicologia, psicóloga e mentora também. Carolina Nascimento, muito obrigado pela sua presença, pois eu sei que com a sua formação em psicologia, você tem muito a nos ensinar ou agregar o seu know-how para a gente, principalmente nos termos de relacionamento, porque você tem um conteúdo, né, que posta na rede social que fala sobre relacionamento e que me chamou a atenção. Falei assim, puxa vida, necessitamos de um profissional como você para falar desse tema de relacionamentos. Muito obrigada pela tua presença. Me conta um pouquinho da tua história, Carolina. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Falar de relacionamento é sempre um prazer para mim, assim, é um tema que me brilha os olhos, né? Eu comecei lá em 2018 com o consultório e desde então venho atendendo ali mais o público feminino, né? Mais voltado para mulheres ali que às vezes terminam um relacionamento, passa por algum relacionamento ali conturbado, desenvolve algum problema de autoestima, tem toda alguma questão, né, em relação a esse conjunto de fatores e às vezes procuram pelo meu trabalho ali para mudar de vida, né, para transformar esse padrão relacional que está um pouquinho negativo. Perfeitamente. Isso que você falou é impactante porque o público seu maior estão sendo as mulheres. Isso. Né, que passam por situações da vida dela de relacionais e acabam lhe procurando seus aconselhamentos, sua mentoria, seu trabalho, né, profissionalmente falando, né, como psicóloga. Sim. Né? E me diz uma coisa, que me chama a atenção, assim, vou iniciar da seguinte forma. Tá. Muitas mulheres ou muitas pessoas têm um relacionamento dito não bem sucedido, né, que há um término desse relacionamento e tem um grande receio ou um grande temor ou um grande medo de ter um novo relacionamento, né? Você poderia ajudar essas pessoas ou essas mulheres principalmente que passam por esse tipo de situação? Claro, claro. Essas mulheres, inclusive, elas são a grande maioria que me procuram, né? Uau. O recomeço, ele Sim. pode ser muito difícil quando a gente fala ali de sair da zona de conforto. Você quer ver uma coisa que a mulherada tem medo, né? Acho que o ser humano, né? Aquilo que é desconhecido, aquilo que é novo, aquilo que demanda movimentos novos, sair do conforto, né? Então, quando a gente fala de recomeçar um relacionamento, a gente fala de conhecer pessoas novas. Sim. E às vezes a pessoa sai tão desgastada do relacionamento, ela sai tão cansada, né? Já se frustrou tanto, que às vezes ela chega no consultório assim, Carol, mas eu não queria conhecer gente agora, porque tá muito frustrada, né? E aí, às vezes até tenta, mas aí já passa por uma pequena frustração, já desanima de novo, já fala assim, ah, não quero. Ó, tá vendo? É tudo igual. É melhor eu ficar quieta, é melhor eu ficar sozinha. Então a pessoa vai criando uma certa resistência, né? Um certo bloqueio ali, com medo de tentar de novo. Então, e isso é algo muito recorrente, então. É algo muito comum, né? Porque Muito. eu tenho vamos dizer assim, uma rede social, né? Que eu falo sobre relacionamentos, inclusive relacionamentos dito tóxicos, e relacionamento com pessoas ditas narcisistas, né? E muitos comentários são de mulheres, que a maioria das pessoas que me seguem são mulheres também, né? Como eu falo sobre essa questão de relacionamento, eu creio que elas atraem mais esse público feminino, né? As mulheres que me escutam mais, vamos assim dizer, né? Do que homens. E eu fico muito impactado com isso. Muito impactado realmente. Eu falei assim, que elas têm medo ou se trancam para essa nova
etapa de vida, por assim dizer, e não se abrem novamente para um novo relacionamento, né? Tem grande receio, tá? Uhum. E por isso que eu quis entrar nesse assunto agora, nesse episódio, para ajudar essas pessoas, essas mulheres principalmente, né? Que elas têm, creio eu, vamos dizer assim, elas exprimem muito mais, expressam muito mais essa questão do que os homens, né? Sim, acho que um fator que ajuda muito, né, aos recomeços é a resiliência. Quando a gente fala de um relacionamento que deu errado, a gente nunca pode generalizar achando que todas as outras experiências vão ser ruins também. Porque se você for por essa lógica, por esse medo, né? Tudo bem que o medo é fator de proteção, é Uhum, natural que a pessoa fique ali receosa, né, para uhum, recomeçar uhum, quando a gente fala de um trauma, mas à medida que ela vai tratando isso, né, em acompanhamento, psicoterapia, autoconhecimento, ela vai investindo, fortalecendo o emocional dela, ela vai conseguindo reverter essa crença negativa que é construída pelas frustrações, né? Mas é super importante, assim, o papel da resiliência, porque é isso da pessoa, às vezes, aprender algo, tirar alguma experiência com aquele fator negativo, com aquela relação abusiva, às vezes, que ela vivenciou, e utilizar aquilo, sim, para conhecer novas pessoas, aprendendo a conhecer novas pessoas, identificar sinais, né? É uma coisa que a terapia ajuda muito. A pessoa conseguir ali estar conhecendo alguém, né? E já conseguir perceber alguns detalhes que, uhum, opa, talvez isso daqui é um comportamento de alerta, uhum, né? uhum, Isso daqui é uhum, interessante eu ficar de olho, né? Será uhum, que essa pessoa realmente é uma pessoa saudável para mim, uhum. né? Então, são coisas assim que tudo faz parte do recomeço, né? Sim, legal. E você falou uma questão, né? Psicoterapia, né? Quando eu vejo, percebe-se que tem um grande abalo, né? Psíquico, emocional. Eu, particularmente, eu indico fazer terapia, né? Para justamente isso, para se ter um autoconhecimento, né? Para buscar se autoconhecer, buscar saber sua própria identidade, inclusive, né? Porque há alguns tipos de relacionamentos em que a pessoa sai dela e perde literalmente a própria identidade, né? E a psicoterapia faz com que a pessoa consiga se ver de uma forma muito, vamos dizer assim, a verdade dela, Exato. né? Ela aprende a olhar para ela de um jeito mais profundo, com qualidades, com defeitos, com padrões, às vezes, que ela carrega da história, às vezes na bagagem ali, né? De família de origem, comportamentos que favorecem muitas vezes a pessoa a entrar num relacionamento abusivo, num relacionamento mais ruim, né? A gente tem que sempre buscar as referências das pessoas também. Legal. E você poderia nos dar dicas, né, de que há esses sinais, né, de que aquela pessoa está indicando que está mostrando algo oculto, por assim dizer, entre aspas, que possivelmente pode trazer algum dano emocional para essa pessoa, para essa mulher, por exemplo? Você poderia explicar para a gente quais são esses sinais principais para ficar em alerta, Uhum. né? Sim, sim. Bora lá. Olha, sinais assim, quando você tá conhecendo alguém, né? Apesar de parecer óbvio, às vezes quando a mulher tá empolgada, ela não consegue perceber. E a gente tem que tomar muito cuidado também com a manipulação. Então, uma coisa que precisa ser observado, e eu recomendo para todas as mulheres que estão assistindo e as que fazem terapia, fazem acompanhamento comigo no particular também, é observe como essa pessoa se relaciona com o próprio meio social dela. Além de como ela está sendo ali com você, né? Observa como ela é com as outras pessoas, como ela é com família, como ela é com os amigos. Observe se ela tem vínculos de longa data,
Se é uma pessoa que tem dificuldade, às vezes, de manter vínculos, procura saber um pouco da história de vida dessa pessoa, né? Acho que o conhecer o outro é isso, é você saber quem é essa pessoa que eu tô conhecendo. Às vezes a mulher pode ficar receosa, assim, mas eu vou ficar perguntando de ex, vou ficar perguntando de passado, mas às vezes você dá uma mapeada em como foram as outras relações, você já consegue compreender muito de como aquela pessoa funciona. Você já consegue compreender se tem algum padrão ali. Que, por exemplo, se é uma pessoa que tem um padrão negativo relacional, isso vai ser carregado em todas as relações que ela tiver. E ali, à medida que você vai perguntando, que você vai conhecendo, sabendo mais sobre aquela pessoa, você consegue já identificar alguns pontos. Cuidado, muito cuidado, mulheres, com, às vezes, casos de homens que falam muito mal dos relacionamentos como se só a mulher fosse o problema, que não conseguem reconhecer os próprios erros. Acho que esse é o sinal, assim, é o sinal-chefe que eu posso dizer que ajuda. É aquele negócio, assim, de... Uhum. O problema tá sempre no No outro. outro. Em mim, nunca. Não. A pessoa é perfeita, a pessoa é santa, a pessoa Isso. não comete falhas. Tá no outro. Não reconhece o seu, né? Exato. E É um aí perigo. tem que ficar, opa, a antena ligada. Sim, Tem que ficar sim. atenta, né? A culpabilidade é em cima do recai sobre o outro. A culpa, né? Deu Sim, errado deu errado. porque ela era o problema. Tá Aham, bom, aí um aham. relacionamento. Aí Uhum. daqui a pouco a pessoa vai falar da segunda experiência. Não, deu errado porque ela era o problema também. Aí você já fica assim, mas peraí, todo mundo é o problema, essa pessoa nunca tem, né? Eu costumo orientar assim, eu sempre falo dessa maneira, né? Olha, pergunte aonde ele errou, o que ele aprendeu com as relações, onde ele errou e observe, né? Ele admitindo aquilo, não, eu errei nisso e reconheço. Você já tá vendo que você vai se relacionar com uma pessoa mais madura, uma pessoa que valida os erros, que reconhece, que não tá despejando tudo no outro. Porque é isso, você vai fazendo com o outro, não acha que com você vai ser diferente, não, porque não vai. Muito difícil. Repete. Um padrão, esse é um certo padrão, tem um padrão que pode acontecer, né? Se Sim, repete, aliás, sim, né? sim. A gente consegue perceber muito da pessoa pelo comportamento dela com outras pessoas. E não por aquilo que dizem que são, né? A fala, ela é passível de manipulação. A pessoa que fala muito, ela pode te manipular pela fala. Agora, se você estiver atento aos comportamentos da pessoa, você fica mais protegida de manipulação, né? Show, show. Mais outras dicas pra gente? Pra gente Claro. poder. Pra gente não, pra acho que quem está nos ouvindo ter essa percepção, por favor. Sim, sim. Acho que uma outra coisa que ajuda bastante também, né, é você sempre observar muito quem são as pessoas que esse indivíduo escolhe para ter por perto, né? Qual é o filtro que essa pessoa faz no social dela? Quem são as pessoas? Como são essas pessoas? São pessoas responsáveis? São pessoas que não são tão comprometidas? São pessoas. Como é que são os relacionamentos das pessoas né, dos amigos que essa pessoa tem? O ambiente social, ele também diz muito É sobre a nossa mesmo. personalidade. As Sim. pessoas que temos Aham, aham. amizade, que trazemos para perto, a gente traz porque a gente escolhe, porque a gente se identifica em algum momento, né? Então, é muito difícil você imaginar alguém com um padrão de comportamento tão disfuncional no relacionamento, muito, muito íntimo de alguém que já tem um padrão relacional um pouco mais saudável. Em algum momento, isso dali vai dar um desacordo, né? Em algum momento, a pessoa que tem um padrão mais saudável vai se incomodar com Se- essa outra pessoa aqui. Aham, aham. Como é que vai andar todo mundo junto? Como é que vão reunir ali, né? Geralmente quem tem amigos aí, né? Os casais vão entender aqui. Tem o hábito, né? De vamos fazer uma reunião ali entre amigos, vamos trazer para perto, vamos fazer uma viagem.
Então, tem que ter uma identificação. Nós também somos as pessoas que a gente escolhe conviver, que a gente escolhe compartilhar, escolhemos trazer para dentro, né, da nossa casa, para perto. Então, também é possível compreender muito daquela pessoa que você tá ali, né, começando a conhecer de acordo com as amizades que ela tem, os ambientes que ela frequenta, se tá de acordo com o que você tá procurando, se é uma pessoa que você entende que é uma pessoa saudável, né? Ali, relacional, pra se Uhum. ter por perto. Sim, sim. É interessante, porque, assim, vou falar de mim, né? Eu tenho um gosto musical X que uma grande maioria não gosta, né? Que eu gosto de um rock mais pesado, de um heavy metal. Não acredito, eu gosto também. Então. Ninguém espera ouvir isso de uma psicóloga, eu tenho certeza. E aí eu me remeti à minha pessoa quando você falou dessa forma, né? Porque, assim, caramba, o meio, entre aspas, do heavy metal, do rock mais pesado. E quais bandas você gosta aqui Na já? minha infância, Iron Maiden, Olha, bom Metallica. demais. Então, assim, veja bem, e eu já toquei Música em boa. banda. Mas enfim, aí eu já toquei em banda também, né? Em 91, 92, 93. E daí, Legal. então, tanto que Muito tem uns bom. instrumentos aqui, né? No Ah, eu estúdio. reparei mesmo É, ali. Muito bom. São músicas, ó. então, aí eu me remeti à minha pessoa desse aspecto, assim, caramba, eu tenho esse gosto musical. Uhum. Atualmente, eu escuto o chamado rock cristão, né? Metal cristão, tudo bem, mas é Aham. um rock mais pesado também, né? Sim. Desculpa. E aí eu fiquei, caramba, poxa vida, na minha época, quando eu era mais novo, né? Quando eu fazia a universidade, eu era visto como uma pessoa que utilizava produtos não lícitos, né? Vamos dizer assim, eu era visto dessa forma, né? Nossa, Então, só pelo fato de eu tocar em banda de heavy metal, né? E eu o tinha essa. julgamento, Mas enfim, não, preconceito. desculpa, é só um parênteses, tá? E aí eu fiquei, caramba, será que. Então as pessoas tinham essa visão de mim também, tinham, ok, tudo bem, eu não. Mas você falando dessa forma, eu comecei a me relacionar também, mas o que a gente pode, assim, aprender com isso, né? Para mim, tá? Que eu tô aprendendo também, que você tá tendo uma abordagem bem, assim, pontual, né? Em relacionamentos e tudo mais. É como se fala, dize com quem tu andas, dizer quem tu és, é mais ou menos assim? Pode ser? É, É. pode. Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando, mas vamos lá. Eu fiquei pensando, tá? Quando você vai falando, eu fico pensando ou colocando pra mim isso de aprendizado, né? Como a gente pode aprender a identificar situações, né? Porque a gente pode não ter olhos dessa forma, a gente precisa ter também uma percepção para a gente poder aprender a não se envolver também com a gente fala assim, né? Que, enfim, as pessoas, né? que estão solteiros, etc. Sim, sim. Como é que eu posso falar? Para mirar algo com outros olhos, vamos lá. Deixa eu me explicar melhor, como você falou. Aí tem comportamentos, né, de uma determinada pessoa que você está iniciando um relacionamento ou não conhece bem, Uhum. só que é algo, vamos dizer assim, que pode se tornar muito evidente um tipo de amizade X que não é bem o seu perfil, né? Do seu feitio, perdão, né? Seu perfil, seu feitio. Não é Isso, dos seus valores, não é do isso. seu o dia a dia, né? Por exemplo, uma pessoa. Valores. Valores, É né? isso que é muito importante, assim. Tá, Claro que a gente nunca pode generalizar, tá, mas é esse o ponto, assim, né? tá. Alguém que viola os nossos valores, dificilmente a gente vai conseguir manter tão íntimo.
né? Porque não vai Ah, fazer muito aham, sentido ali. uhum, Você tá, né? Você fica incomodado em algum momento uhum, se a pessoa viola os seus valores, aquilo que você acredita que é certo. Então, ter amizades, ter um ambiente social ali, né, saudável, relações, amigos que têm relações saudáveis ao redor daquela pessoa que você está conhecendo, já indica um bom sinal, né? Porque é o ambiente que aquela pessoa convive, são as pessoas que aquela pessoa escolheu para ter por perto. Então vai uhum, dizer sobre ela também. uhum. E vamos dizer, vou voltar para mim novamente, né? O meio do heavy metal, tudo mais. Podem ter pessoas que têm um determinado comportamento X, que não é o mesmo comportamento que você tem, que são os valores diferentes. Pode até estar no mesmo ambiente, entretanto, são valores diferentes e não quer dizer que está compactuando com os valores do outro. Pode acontecer isso, né? Pode, Pode, pode. pode. E daí, porque ela tem ela sabe qual o valor dela, quais são os valores que ela preza e não vai Uhum. fazer o mesmo que o outro, Sim, né? sim. E aí dá para perceber isso, não dá? Assim, Dá. numa questão relacional, em relacionamento dito amoroso, né? Dá para perceber, né? Dá para se analisar, por assim dizer, e perceber, né? Ou creio eu, né, que quando tiver uma dúvida, pode ser feito um diálogo, né? Uma pergunta, né? De Você comunicação, né? é comunicação, né? E perguntar assim, você tem o mesmo valor que eu vi que você está com aquela pessoa X, mas você compactua dos mesmos valores que essa pessoa X, né? Eu creio que pode ser feito dessa forma, né? Eu estou Sim. enganado. Sim, 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 pode, tá. pode. Porque uma coisa quando eu me refiro a esse ponto, é mais de pessoas ali que você realmente está convivendo muito, né? Pessoas muito íntimas, que estão sempre juntos. Tá, Não que todo mundo que você vai tá. conversar, que você vai sair, né, vá te definir. Até porque cada ambiente é um ambiente, como você falou do gosto musical, né? Hum. Imagina, eu também sou apaixonada por rock pesado e a visão, talvez, de um julgamento de alguém que tá de fora, né? De, sei lá, você vai num show de rock ali, vai todo mundo olhar e vai falar assim, ah, tá todo mundo, né, usando alguma substância ali, tá fazendo alguma coisa errada. Nem todo mundo, Nem todo né? mundo. Por É. isso que a gente nunca pode generalizar. Sim, São sim. apenas alguns pontos, sinais que podem contribuir. Não que isso seja uma verdade absoluta, que isso defina, né, aquela situação ali. Por isso que é sempre importante você estar em acompanhamento, você estar em autoconhecimento, porque cada história é muito única também. Cada pessoa é muito particular, é muito individual, né? Show. E só ressaltar também, né, que as pessoas falam assim, ah, puxa vida, você faz terapia, né, fica aquela questão assim, preconceito, vamos dizer assim, fala assim, "Oh, você faz terapia, tal, terapia pra quem, né, Pra quem é doido, não bate bem, né, todo né, mundo, todo mundo em algum momento na vida já teve essa visão, se não tem um conhecimento específico de como a terapia funciona. me ajudou muito. Eu fiz terapia, eu assumo que fiz terapia, me Já ajudou sei de que é uma pessoa evoluída, então. Então, eu indico para literalmente todo mundo. Todo mundo, sabe? Ter essa percepção de si, né? Com a terapia. Porque, assim, eu tô falando mais do que você hoje, mas enfim, não devia fazer isso. Eu acho que o terapeuta tem esse donzinho assim, a gente chega e a gente já ouve mais do que fala mesmo. Eu estou acostumada. Ai, meu pai do céu, Eu perdão. tô brincando, Eu tô pode falando falar. mais do que você, meu Deus do céu. Que coisa. Meu Deus, gente. Mas vamos lá, Aí, tá vendo? É o dom do psicólogo. né? Então, eu falo assim, que quando faz terapia, a gente fala e se escuta, né? Isso. A gente fala uma questão e acaba se escutando no que falou, né? E funciona também para
si também, né? Sim, o poder de você se ouvir falar é surreal, assim. Quando você fala, você traz para sua realidade, né? Muitas vezes, quando fica só no campo do pensamento, você não se dá conta do impacto daquela emoção. Quando você coloca para fora e você se ouve falando, você se conscientiza, né? Literalmente, assim, você, opa, isso daqui tá mexendo comigo, isso daqui tem uma importância, né? Então, é muito comum, assim, acho que por isso que a terapia tem um resultado tão mágico na vida das pessoas, porque faz com que elas realmente se ouçam falar. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente é muito acostumado a viver no modo automático, a gente não questiona as emoções, a gente não olha, não acolhe tanto, né? Tá todo mundo ali vivendo a vida robótico, né? Correndo, trabalhando, e as emoções vão ficando um pouquinho para depois. Pois é. E voltando um pouco ao assunto, né, nesse termo de relacionamentos, quando há uma ruptura de um relacionamento e a pessoa tem um grande abalo emocional, psíquico, né? Uhum. Eu gostaria que você enfatizasse um ponto muito que, na minha opinião, chave, é sobre a autoestima, a autoimagem que a pessoa tem de si mesma, né? Nessa questão da autoestima, né? Porque a autoestima da pessoa cai, né? Muito, Muito, né? muito. O que você poderia falar para essas pessoas que saem ou ficam numa questão de uma autoestima mais baixa? Olha, você sabe que é interessante que às vezes a gente faz essa percepção mesmo assim de, nossa, a pessoa fica afetada depois de um relacionamento frustrado. Mas aí eu sempre gosto de trazer um questionamento que é, às vezes a autoestima da pessoa já não estava boa quando ela ingressou na relação ruim. Porque as relações são reflexo também de como estamos, né? Então, às vezes, você abre a portinha para as pessoas entrarem na sua vida, você dá espaço para elas. Fazemos escolhas, escolhemos amigos, escolhemos amores, escolhemos boa parte das coisas, né? Temos o poder de escolha. Eu gosto de trabalhar muito com a autorresponsabilidade, que é isso assim de quem eu escolho para estar junto comigo, para caminhar, para trilhar a vida comigo? E o que essa pessoa diz sobre a minha autoestima, sobre mim, né? Como essa pessoa me trata, quem essa pessoa é comigo, como que essa pessoa se relaciona com os outros e comigo, né? Então, se você escolhe um parceiro que não é uma pessoa gentil, amorosa com você. Não que vá ser assim realmente 100% do tempo, porque não estamos falando de pessoas perfeitas, né? Estamos falando de relações Uhum. humanas. Mas tem que conseguir ponderar ali o saudável do abuso, né? Do abusivo. Então, à medida que você vai filtrando essas pessoas, a gente consegue compreender muito de como essa pessoa está com ela mesma. Se ela escolhe alguém, por exemplo, né? Casos assim aleatórios. Alguém que você tá conhecendo, a pessoa fica te ignorando, demora para Uhum. responder, Uhum. aí fala uma coisa, faz outra, aquilo que a gente falou do comportamento e da fala serem Uhum. coisas diferentes, né? E você fica ali insistindo, correndo atrás, a pessoa às vezes não tem uma palavra, não honra aquele acordo que é estabelecido com você, né, dentro da relação. O que isso diz sobre você? O que isso vai dizer sobre a sua escolha, né? Porque o mais comum, às vezes, é a gente ficar ali remoendo. Poxa, mas por que o fulano fez isso comigo? Por que o fulano, às vezes, traiu? Por que o fulano mentiu? E o foco da terapia é sempre olhar para dentro. Mas por que você escolheu uma pessoa que fez isso com você? Não que a gente esteja livre, né? Esteja ali protegidos de passar por frustrações, porque Uhum. se relacionar é o dom de ficar vulnerável, é a arte de ficar vulnerável. Nem sempre é possível prever relações ruins. Às vezes a gente cai mesmo, mas uma pessoa que cai e tá com a autoestima bacana, ela consegue sair com mais facilidade também.
Então, o delicado fica, na verdade, quando você faz escolhas ruins, né? Você escolhe ali pessoas tóxicas com comportamentos como mentira, traição, coisas ali, né? Desrespeito, algum tipo de agressão psicológica. Tem casos de homens, às vezes, ali que ficam colocando a mulher para baixo, aí fala de corpo, aí fala de cabelo, fala disso, fala daquilo. A mulher vai absorvendo aquilo, daqui a pouco ela vai deixando de ser ela, né? Então, são coisas que vai dizer sobre você. Porque se a sua autoestima tá boa e a pessoa pisa uma bolinha fora ali com você já no começo, você já, opa, eu sei que eu não mereço esse tratamento, então eu paro por aqui. Se a pessoa já tá com uma autoestima ruim, a tendência é que ela vá ficando naquela relação e ela não consiga sair. Ela fica mais permissiva, né? Aos Exatamente. maus tratos, abusos, ao controle do outro, né? Da outra pessoa, né? Ela Exato. se permite mais, vamos dizer assim, é isso? Ela se Sim, permite mais, né? Fica mais vulnerável também, muito mais fica. vulnerável. E se permite, né? Permite prolongar esse tipo de relacionamento, né? Sim, Que sim. se torna, inclusive, danoso, né? Emocionalmente, doentio, vamos dizer assim, né? Muito. Muito, E, né? e muitas vezes acaba caminhando até para um caso de dependência emocional. Porque às vezes a pessoa já estava com uma autoestima ruim, aí por estar com uma autoestima ruim não consegue fazer boas escolhas para ela, né? Encontra ali, se depara com, sei lá, um narcisista, por exemplo. Uhum. Encontra um narcisista no meio do caminho, vai lá, vai colocá-la mais para baixo ainda. Aí essa mulher muitas vezes ouve coisas do tipo, ó, você não vai conhecer ninguém melhor que eu, né? Vai sendo construído, além da baixa autoestima, um vínculo ali de baixa autoconfiança também. A mulher começa a acreditar que realmente ela não vai conseguir sair dali. Ela vai ficando presa em toda aquela manipulação. E aí é onde muitas vezes o relacionamento fica. Por isso que às vezes muitas pessoas olham de fora e ficam assim, nossa, mas fulana é tão incrível e não consegue sair dessa relação. Uhum. Por quê? Porque provavelmente é vítima de manipulação. É, o controle, né? É. E você falou uma questão assim muito importante, né? De que, vamos lá, deixa eu pegar aqui ó, a linha de raciocínio. Que, o que acontece? A dependência emocional, né? Essa questão da dependência emocional. Explica mais pra gente. Porque tem pessoas que têm essa questão da dependência emocional e não sabe que tem essa dependência emocional. Não consegue identificar que tem a dependência emocional. Você poderia explicar mais pra gente, por favor? Claro, Uhum. claro. É isso que você falou. Muitas pessoas são dependentes e às vezes não se dão conta. Né? A pessoa que tem a dependência emocional, ela pode identificar ali alguns comportamentos. É uma pessoa que tem mais dificuldade em fazer as coisas sozinha. É a pessoa que precisa sempre do outro, da aprovação do outro para tudo que for fazer. Muitas vezes até falando na parte relacional, né? Principalmente, às vezes a mulher ela fica insegura até com uma roupa que ela vai colocar. Às vezes, Uhum. uma saia, uma roupa que ela vai colocar, ela precisa ir lá e checar com o parceiro. Tá legal essa roupa? O que você acha? Tá ok? Né? Se não com o parceiro, com o amigo. E aí, se alguém vir e falar, não tá legal, não gostei. A pessoa tem uma autoestima tão baixa e uma dependência da aprovação do outro também tão forte, que ela muitas vezes vai lá e troca a roupa. Ah, não tá legal, então eu não vou. Né? É uma pessoa insegura. Eu já vi relatos, sim, é muito comum, inclusive, a pessoa ficar constrangida de fazer uma refeição sozinha numa praça de alimentação de um shopping, por exemplo. Tem Uhum. que estar com alguém. Para ir em um mercado, fazer uma atividade do dia a dia que seja, Uhum. precisa ter alguém. Ficar só é insuportável para a pessoa que é dependente emocional.
E o que que a gente poderia fazer para ajudar essa pessoa? Para ela poder falar assim, poxa vida, eu consegui identificar isso, essa dependência emocional, eu sou dependente emocional. O que que a gente poderia fazer para que ela possa melhorar? Fortalecer a individualidade dessa pessoa, fortalecer a autoestima. Se a pessoa conseguir compreender e validar que a companhia dela já é autossuficiente. Conseguir fazer com que essa pessoa perceba prazeres em fazer coisas sozinho também, né? Acho que assim, o saudável é, mesmo dentro de um relacionamento, a gente ter pequenos momentos na nossa companhia também. Eu, por exemplo, me usando de exemplo aqui, eu adoro fazer academia sozinha. Uhum, Não gosto de compartilhar treino. uhum, Eu uhum, coloco meu fone, escuto minhas músicas, é um momento que eu tiro pra mim. Então, ali é o momento que eu tô me curtindo, é o momento que eu tô ouvindo o meu heavy metal, eu tô tranquila ali na minha, é um momento meu. Uma pessoa que às vezes tem dependência emocional, até para fazer uma atividade física, ela precisa ir acompanhada. uhum. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de ir para uma academia sozinha. É um nível de insegurança tão grande que às vezes a pessoa vai chegar lá e vai ficar assim, ai, as pessoas estão reparando em mim. Ela começa a desenvolver pensamentos, muitas vezes até paranoicos mesmo assim. Que as pessoas estão olhando para ela de um jeito muito negativo, como se todo mundo estivesse observando ela da pior maneira possível, porque ela está sozinha. Ah, se tivesse com outra pessoa do lado dela, não ia ter essa imaginação, ou essa. Fica pensando dessa forma, É, na né? verdade é uma sabotagem do cérebro, né? Porque aí a pessoa tá com a outra pessoa, ela conversa, ela distrai e aí ela não dá tanta atenção. Ela coloca a segurança no outro. Acho que o dependente Uhum. emocional é isso. Ele se sente seguro através do outro. Ele só não se sustenta, não se mantém, né? Uhum. Então, a dica é, né? Você se descobrir quais são as coisas que você gosta de fazer que não envolve outras pessoas. Alguma coisa que você gosta de fazer. Porque você quer ver uma grande virada de chave? Uhum. As pessoas não se sentem mal, muitas vezes, os dependentes emocionais, em assistir um filme em casa sozinho. Então, por que é desconfortável ir para o cinema sozinho? Porque as outras pessoas vão estar reparando? Por que sentar em casa para ver um filme sozinho tá tudo bem, mas às vezes sair para um lugar público sozinho incomoda? Ir lá e comprar, né, um ingresso no cinema para ver um filme sozinho incomoda, fica desconfortável. Uhum. Por quê? Vem as paranoias. As pessoas vão me ver sozinho. O que vão pensar de mim, né? E por aí vai. Aqui são só alguns exemplos, mas tem vários tipos, né, É o de medo é o pensamentos. medo do julgamento também, né? Isso. Ser julgado ou julgada. É a pura dependência da aprovação, né? Puramente é da aprovação. Então a pessoa tá, ela tem medo da aprovação. Assim, receio de não ser aprovada. Isso. Desaprovação Socialmente socialmente. falando. É o receio do julgamento do outro e o desconforto. Na verdade, o julgamento é muito mais sobre o desconforto que aquela própria pessoa tem com a solitude dela, né? Solitude. Porque quando a gente tá bem, a opinião do outro, ela não importa, né? Se você tá se sentindo bem com a roupa que você colocou, às vezes alguém vai vir ali e vai falar, eu não gostei, não tá legal, mas você vai sustentar aquilo. Você vai falar, mas eu estou me sentindo bem. Então eu vou. Você sustenta. Essa parte de estar só em solitude é, é diferente da solidão, né? Muito, Tem, né? Uma grande muito. diferença, né? Solitude, solidão, de estar só em solidão, estar só em solitude. Tem uma Tem. grande diferença, porque acho que a solidão muitas vezes é quando você queria, né, ter alguém e você sente que não tem esse suporte ali para contar.
Você está sozinho não, não por escolha, né? É pela Sim. situação. Agora, a solitude, ela tem muito mais a ver com você se sentir bem na sua companhia, independente da situação. Né? É sobre você conseguir se sobressair, muitas vezes, numa situação ali de dificuldade, num término de relacionamento, porque você está bem fortalecido com você mesmo. E a solitude pode ser algo de escolha, né? Ela pode Sim. escolher E e construído. construído. Pode se construir, aprender a gostar, né? Da sua individualidade. Ver prazer na sua solitude é gostar da sua individualidade. É gostar de ver um filme sozinho, é gostar de ler um livro, é gostar de, quem sabe, fazer uma viagem na sua própria companhia, se fizer sentido para você, né, na fase de vida que você está. Porque a dependência é o que barra muitas mulheres de serem mais felizes nas relações amorosas. Perdão? Não entendi. Repete, por favor. A dependência, muitas vezes, é o que barram muitas mulheres de serem mais felizes nas relações. Dependência A dependência emocional. emocional barra um novo relacionamento. Pode dizer assim também? Pode, pode. Uma dependência emocional barra um novo relacionamento, por exemplo. Isso, elas barram as oportunidades. Por que a dependência barra as oportunidades? Porque você fica ali muitas vezes sustentando uma relação ruim e você nunca recomeça. Tá. Você nunca sai, né, Nunca daquela sai. relação. Porque é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Ok. A pessoa fica ali com medo de recomeçar, com medo de tentar de novo, e às vezes está perdendo uma oportunidade de conhecer alguém saudável. Você não dá espaço para alguém saudável chegar se você deixa o relacionamento ruim tomando conta. Você não conseguir romper ele. Ah, nossa, hein? É, muito bom essa percepção. Muito, é algo que se necessita ser muito bem pensado. Não é pensado, mas é muito bom introspectar isso e refletir sobre isso, né? Eu creio que é uma grande dica, vamos dizer assim, não é dica, mas é um grande ensinamento, né? Que você está passando para gente, não só para mim, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, tá? As mulheres que estão nos ouvindo principalmente, né? E essa grande diferença de homem e mulher, você poderia falar pra gente? Sim, Pode? sim. Uhum. Atualmente, meu nicho é mais voltado para mulheres, mas não significa que eu não atenda homens, né? Apesar de ser a minoria, eu ainda atendo. Uma coisa que eu percebo muito é que os homens eles têm mais dificuldade muitas vezes de acessar as emoções com mais acolhimento, por conta acho que de um ensinamento até cultural assim, né? De que o homem tem que ser aquela pessoa que tem que ser forte, que tem que dar conta. Então é muito comum, às vezes, chegar no consultório homens que ficam um pouco constrangidos por estarem sofrendo por relações. Como se eles não tivessem esse direito, né, de sofrer. Como se o sofrimento fosse visto como uma fraqueza, como algo negativo. E imagina, não necessariamente, né? Não é, na verdade. Não é. Tá Não é. todo mundo sujeito a passar por problemas relacionais. Uhum. Inclusive, assim, vamos dizer, quando o homem expõe uma fragilidade, pode ser taxado de seguinte forma, né? Poxa, quem deveria ser assim deveria ser a mulher e não você, homem, Exato. nesse aspecto, né? Que é isso que a gente estava falando, assim, É, né? Do homem não ter acolhimento para ser vulnerável. O é, homem tem que aguentar o sofrimento calado, né? Se ele expressar em forma de choro, enfim, de um jeito mais emocional, geralmente ele é mais julgado.
né? Tem menos acolhimento. Então, a tendência é que os homens eles vão ali reprimindo mais as emoções. A mulher ela tem mais facilidade de externalizar porque ela já é vista socialmente como alguém mais emocional. Então, naturalmente recebe mais acolhimento, né? Então, não é que o homem não tenha pontos de sofrimento com as relações também, viu? Tem, é muito comum ter, mas são pessoas, muitas vezes, que têm até mais dificuldade de buscar ajuda por conta de toda essa carga de julgamento que tem. Sim. E, poxa vida, se tem um homem que consegue ou se expressa emocionalmente falando e ouve de uma outra pessoa que você, homem, está fazendo um papel que deveria ser da mulher, é, é insalubre isso, né? É algo danoso, né? Muito, porque você está ensinando aquele homem a reprimir as emoções dele, né? Você está dizendo para ele que ele não pode sentir. Então, como que ele vai lidar com as emoções dele? É, é dito uma palavra tóxica, né? Vamos dizer assim, Muito, muito. né? Bem tóxico para literalmente dizer para esse homem que você é um homem fraco, vamos dizer assim, né? Sim. Inclusive, uma coisa que eu gosto de trabalhar muito no consultório também, durante os atendimentos, é que mulheres também podem ser abusivas dentro das relações. Porque ser abusivo, oferecer um relacionamento tóxico para alguém, não é sobre ser homem ou mulher, né? É sobre a bagagem de história de vida daquela pessoa. Então, a mulher, ela também pode entrar no lugar de fazer um homem sofrer dentro de um relacionamento. Também acontece. Uau. A proporção é Menor, menor, menor. né? Sim, A proporção de uma mulher dessa natureza é menor do que um homem. Um homem é muito maior, essa natureza mais tóxica, né? Mais sim, controladora, mais manipuladora, mais abusiva. Vem a mais dos homens, né? Essa sim. questão, né? Tanto que a demanda sua é mais A mulheres. maioria são mulheres, Mulheres são, exato. né? Mas também acontece, inclusive acontece muitas vezes assim, das mulheres passarem por relações abusivas e elas saírem com bagagem, elas aprenderam, desenvolveram comportamentos abusivos através dos homens que elas se relacionaram. E aí Uau! elas entram na próxima Ex- relação Replica, repetindo repetindo. o que fizeram com ela lá atrás. Como se fosse assim. Uma mulher sai de um relacionamento onde o ciúme era uma coisa que dominava. O homem era muito ciumento com ela e aí dava muito conflito. Beleza, ela termina esse relacionamento, ela leva o padrão do ciúme para o outro, né? Ela chega no outro relacionamento com o mesmo padrão, com a desconfiança, com a insegurança. Aí às vezes você vai olhar e vai falar assim, nossa, essa mulher ela tá tendo comportamentos abusivos com esse novo relacionamento. Você vai investigar a história de vida da pessoa, você entende que ela tá fazendo aquilo porque ela aprendeu aquilo em algum momento. E aí ela replica numa outra pessoa. A gente nunca sai ileso de ninguém nas relações, né? Você aprende coisas boas e muitas vezes aprende coisas ruins também. Então, às vezes Uau. você se torna abusivo por ter saído de um relacionamento abusivo também. É, vamos dizer assim, vou usar uma frase, me corrija se eu estiver errado, tá? Pode falar. Que pessoas abusivas também sofreram um abuso, né? Habitualmente, né? Tem um percentual significativo de pessoas abusivas que sofreram um abuso anterior na vida delas. Exatamente. Exatamente. O padrão relacional, ele foi construído em algum momento. Seja lá na nossa infância, com contribuições dali, né, de pequenos traumas, seja em experiências frustradas em outras relações. Às vezes você é uma mulher que confia, aí, sei lá, você foi traída, você começa a ficar insegura, você leva isso já para outras experiências, achando que vai acontecer de novo, fica tentando se proteger, né? E aí, tentando se proteger, acreditando muitas vezes
que o controle vai ser uma maneira de proteção. Que controlar através do ciúme, né? Ficar ali checando o celular, checando rede social, você vai evitar, você vai prevenir que você seja traída de novo. E na verdade não, né? A gente não é responsável, anotem, a gente não é responsável pelos comportamentos do outro. A gente se responsabiliza pela própria fidelidade. A fidelidade do outro é do outro. Ele escolhe o que fazer com ela e você escolhe se você fica ou se você se retira, né? Show, show. É, é, é muito, muito esclarecedor. Muito, muito. Poxa vida, tô, tô radiante aqui. É bem bacana Que bom. esse seu esclarecimento. Tá? Eu creio que está esclarecendo para muitas pessoas também. Tá? Muitas pessoas que estão nos ouvindo estão aprendendo, tá? Esse é um aprendizado. Estou levando como um grande aprendizado. A gente traz para si esse ensinamento, tá? Eu espero que possa ajudar muitas pessoas também, Ah, eu também. Ficaria né? muito feliz se É, conseguir contribuir para vocês. sim, sim. Agora, uma outra questão que eu queria colocar aqui, né? É em relação ao perdão, sabe? Uhum. Perdão. Teve uma falha, um erro, outra pessoa cometeu um grande deslize. E como é que você poderia orientar ou falar sobre essa questão do perdão, né? Dos relacionamentos amorosos que seja, né? Sim, sim. O perdão, ele é muito relativo, né? Ele vai muito de acordo com os valores de cada um, os limites emocionais de cada um. Há mulheres que conseguem perdoar, né? Conseguem recomeçar, conseguem reconstruir um vínculo de confiança. E elas não vão conseguir isso sozinhas, né? Muitas vezes o parceiro, ele realmente demonstra um arrependimento daquele erro e ele mostra a mudança no comportamento. E aí você vai vendo ali, né, que o vínculo vai sendo reconstruído. E há mulheres também que às vezes vão chegar e vão dizer assim: é um limite, ultrapassou o meu valor, é uma coisa que eu não consigo lidar, então eu paro por aqui. É muito relativo de cada pessoa, né? Cada Hum, pessoa, de novo, a coisa do poder de escolha. Cada pessoa vai fazer a sua escolha de acordo com aquilo que faz sentido para ela, dentro da bagagem de vida dela, dentro da individualidade dela, que respeite os valores dela, né? Então, por isso que algumas pessoas vão conseguir ser flexíveis, né? E hum. outras talvez vão ser um pouco mais inflexíveis se estiver ultrapassando algum valor ali pessoal daquela pessoa. E quando a pessoa consegue ter perdão, consegue perdoar, perdão. Quando a pessoa consegue perdoar, né? Como essa pessoa é, fica ou sente? É, aí a gente trabalha com o processo de elaboração, né? Porque o que que seria o perdão? É você tentar, né, recomeçar ali aquele relacionamento. E aí é muito delicado quando a gente fala que a pessoa às vezes perdoa, mas aí no primeiro desentendimento a pessoa joga na cara. O erro fica sempre voltando de novo em brigas no casal. Então é sinal de que não tá bem elaborado, de que não tá perdoado, né? E o perdão muitas vezes é você elaborar aquilo dentro de você, né? É você elaborar ali dentro das suas próprias emoções em como aquilo te afetou, para você conseguir conviver com o outro em sintonia novamente. Não é que você vai esquecer o que aconteceu, mas como você vai lidar com isso de agora em diante? Porque perdoar não é ficar remoendo, né? Se você ficar remoendo, é sinal então que você está tentando perdoar, mas não está conseguindo. Você está tentando ultrapassar um limite seu que talvez você não consiga, né? É muito particular de cada pessoa. Show. E há casos que a pessoa pode perdoar e não significar que
o relacionamento continue, né? Acaso assim, não tem, Sim, sim. né? Em que a pessoa perdoa e há uma ruptura no relacionamento e cada um leva a sua vida individualmente falando, né? E não quer dizer que vai reatar, vamos dizer assim, né? Isso, perdoar não significa continuar na relação, Hum, né? Inclusive, o perdão, muitas vezes, ele é libertador para quem realmente está sentindo, né? Para a pessoa conseguir viver melhor com ela mesma. Porque você ficar remoendo alguma coisa que te fizeram vai fazer mal principalmente para você. Não vai fazer mal para o outro. O outro vai estar lá vivendo a vida dele, né? O remoer afeta quem guarda, né? A mágoa só vai doer em quem realmente está sentindo ali. Então, tem que buscar se cuidar, cuidar das emoções para trabalhar internamente isso e não ser afetado. é. Tem casos, né, que a pessoa teve um término de relacionamento e foi um término de relacionamento bem traumático, ou teve um relacionamento bem traumático, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Há casos em que a pessoa literalmente perdeu a própria identidade, né? Perdeu totalmente quem ela era. Descobriu-se que ela não sabe nem quem ela é, né? Há casos dessa natureza, não tem Muito, muito, né? muito. Uhum. É muito comum quando a pessoa esquece de cultivar na relação a individualidade dela. Ela vai abrindo mão do dela, né? Do eu dela, pensando em agradar o outro, em fazer coisas somente com o outro, né? Então é muito comum, é bastante comum. E como é que a gente pode ajudá-las? Eu sei que a terapia ajuda muito, 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 né? Eu sei que aqui nesse episódio de podcast jamais tem o intuito de substituir uma sessão de terapia, né? Jamais tem esse intuito de funcionar com uma terapia também, né? Só que Sim, a gente pode aconselhar essas pessoas, né? Dar conselhos para elas, sim, aqui né? é só uma São, orientação, né? Assim, para vocês aprenderem a identificar, para vocês, aqui é um ponto de partida, né? Acho que identificar é o primeiro passo para a gente buscar a transformação, né? sim, sim. E o que que a gente poderia, assim, de dar conversar sobre isso, né? Como é que elas podem se identificarem novamente, descobrir novamente sua própria identidade, né? Olha, acho que a primeira coisa que me vem, assim, que eu costumo trabalhar muito, né? É quem é você? O que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Quais são as coisas que você se vê fazendo, que fazem sentido para você, né? Coisas que você gosta, que você tem prazer em fazer na sua própria companhia. Um Sim. gosto musical, parece um detalhe, mas às vezes Aham, até um aham. gosto musical, dependendo do relacionamento, você entra ali no relacionamento, a pessoa não gosta muito, você vai deixando de ouvir. Tem coisas que a gente não pode deixar de fazer, mesmo que não faça sentido para o outro, Uhum. porque você está abrindo mão da sua individualidade, né? Há coisas que você gosta e mesmo que o outro não goste, você precisa reservar um tempo para conseguir fazer. Sim, sim, À medida que sim. você vai deixando de fazer, opa, você vai esquecendo. É uma Uhum, parte do seu eu que já vai ficando perdida. uhum, sim. Porque tá fazendo o que a outra pessoa quer, né? Isso. Nossa, fazer o que a outra pessoa quer e deixar de fazer o que você quer, deixa de. Nossa, vai tirando quem a pessoa é, né? Vai Né? fazendo com que a individualidade fique perdida. Fica perdida totalmente, porque vai fazer o outro pelo outro, em prol do outro, Isso. tá? E o que eu gosto de comentar, Carolina, é que, assim, ah, eu gosto de um certo equilíbrio, né? Vamos dizer assim, um equilíbrio. Eu não sou fã muito do somente falar do o eu, né? Eu gosto de falar muito do nós,
do nós, né? E porque quando fala muito do eu, fica muito algo egocêntrico, egoísta, sabe? Somente um lado, né? Uhum. E o que eu penso assim, primeiro estar completo em si, na sua plenitude, Isso. para que o outro também em plenitude ou na sua completude, na sua plenitude, está completa, os dois terem uma complementação para ambos, né? Isso que eu tenho essa percepção, tá? É por isso que quando fala muito no eu, assim, eu não sou fã, vamos dizer assim. Eu falo muito no nós, que é um só. Vai ser um só, por assim dizer, Uhum. né? Para um relacionamento amoroso, que no caso, tá? Eu vou enfatizar nesse episódio, nessa questão, né? Dos relacionamentos amorosos, né? E eu não sou fã realmente no eu. É, só no eu. Eu creio que o eu é colocado quando há uma desconstrução do seu eu, né? Sai de uma... Tira a sua identidade, porque esse relacionamento tirou a sua própria identidade. Desconstruiu quem é. Isso. E aí volta, sim, para o si do eu. Né? Faz sentido, né? Não Sim. faz? E o nós, né? O que que a gente poderia falar para relacionamentos que seja o nós, um relacionamento saudável, por exemplo, né? O que que a gente podia dar essa orientação ou dica, né? Sim, sim. Acho que quando a gente fala de relacionamento, a gente, apesar de ter dado muitas dicas aqui mais Sim. voltadas para o particular, né? Falando do indivíduo, mas quando a gente fala de relacionamento, a gente nunca consegue nada sozinho, né? O nós, ele contribui para o relacionamento saudável. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua parcela, cada um tem a sua contribuição, né? Uma mulher consegue fazer a parte dela, mas o homem também precisa fazer a parte dele. Então é uma união dos dois, de acordo, né, com os acordos que são estabelecidos ali, sendo respeitado. Então, quando a gente fala do nós, que eu acho que é isso mesmo, né? Relacionamento tem Uhum. vários universos ali. Uhum. Ok. Tem a sua individualidade, que não pode se perder, tem a individualidade do outro, que também não pode se perder por você, e tem o nós, que é esse momento do compartilhar, né? É esse momento em que as individualidades se unem, sem um esquecer do outro, mas estão ali compartilhando a vida. E aí envolve a flexibilidade, a comunicação, o respeito, né? A troca de valores minimamente em comum. Então, tudo isso vai fazendo diferença para que o nós continue sendo nós e dê certo da melhor maneira possível. Uau. Uau. Show de bola. Show. 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 Carolina, nesse podcast eu tenho um trecho que eu falo assim, uma palavra, aí você fala uma outra palavra em seguida, tudo bem? Tudo bem, Tá? bora lá. Vamos lá. Família, Amor, pátria, Brasil, supremo, sensacional. Deus. É, Uau. Me explica aí sobre essa questão da fé em Deus, no seu caso, enfim. Ou fé em Deus. claro. É muito comum, né? Às vezes as pessoas acharem que o psicólogo ele não pode ter crenças, não pode ter fé. Pode e deve, porque somos humanos também, né? O que a gente não pode é levar isso para dentro do consultório, perdendo a neutralidade, pensando que vamos atender pessoas de diversas religiões e a gente precisa respeitar e acolher todas elas. Mas a minha fé particular é fortíssima, né? Então eu acredito muito em Deus, sem Amém. dúvidas. Poxa, muito obrigado. Muito obrigado. Esse episódio para mim foi muito bacana. Muito Eu que gostei. agradeço. Que, assim, como eu gosto muito desse tema, né, de relacionamentos e tudo mais, né, tanto que é podcast dedicado a superação, resiliência, motivação, superação, relacionamento e motivação,
né? Que é o Supremo, né? Enfim. Muito Aí bom. eu gosto muito desse tema de relacionamentos, né? Porque eu, particularmente, eu passei, né, por relacionamentos, etc, né? Tem uma certa vivência de vida e acaba tendo uma bagagem nesse aspecto. Então eu gosto de falar Sim. sobre esse tema. E eu posso colocar tua rede social aqui, né? Pode, Pode? pode. Posso. Que é o Instagram, @psicocarolinanascimento, né? Isso. Tá bem? E gostei muito da sua participação. Para mim foi engrandecedor demais, tá? Eu gostaria que você desse uma última palavra aqui para essa câmera, para as pessoas. Pode ser? Pode. Espero ter contribuído muito aqui com vocês, com um pouquinho do conhecimento que eu trouxe aqui nesse episódio de hoje. Agradeço muito o convite também, né? Acho muito importante essa troca aqui, porque para mim é uma troca, né? A gente está sempre aprendendo um com o outro. E espero aí que vocês gostem um pouquinho do meu trabalho. Se quiserem me acompanhar lá nas redes sociais, por lá tem conteúdos diários para ajudar vocês aí com questões de autoestima, relacionamento e muito mais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Se isso faz sentido para vocês, compartilhe realmente esse episódio. E se tiver alguém que tenha uma história, principalmente de superação, resiliência, motivação, e queira contar sobre os relacionamentos, entre em contato aqui com o podcast Pod Supremo, tá bom? É isso, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.